Muito bom dia, eu sou o jornalista Albano Gado. Estamos aqui na Feira do Livro com Porto Alegre Oficial, recebendo personalidades da política, do esporte, do entretenimento. Hoje recebo aqui André Machado, atual secretário de Habitação de Porto Alegre, jornalista, já assumiu como vereador também. Vamos conversar sobre a sua carreira na comunicação, sobre como andam as atividades do DEMAB e a política aqui de Porto Alegre, Estado e Rio Grande do Sul. Bom dia, secretário. Bom dia, Albano. Bom dia a todo mundo do Porto Alegre Oficial. Eu também sou @André Poa Machado, entendeu? Quando a gente está falando em rede, exato. A gente tem que falar, o meu arroba é André Poa Machado. Também tem o Porto Alegre aí no meio, que é, na verdade, a minha vinculação com a cidade que eu nasci, me criei, onde faço minha vida. André, vamos falar um pouquinho sobre, anterior à política, sobre a tua carreira de jornalista, né? Como é que tu vês hoje a questão do veículo rádio, com o aparecimento das redes sociais? Acho que o rádio ainda tem um papel, e o rádio, talvez, de todos os veículos, tenha sido o que melhor se adaptou às redes sociais, né? As redes sociais transformaram o rádio. O rádio hoje, o rádio tem imagem, o rádio se transformou, e ele tem uma questão do imediatismo que ainda me parece ser mais forte do que as próprias redes, né? Que tem uma outra característica. Então, para poder transmitir aquela notícia ao vivo, a conexão, você está no carro dirigindo, o rádio é um parceiro para o carro muito forte. O rádio já disseram que ele ia morrer lá atrás, na época quando a TV surgiu, não morreu, está aí, está firme. Eu sou um apaixonado por rádio, então também sou suspeito para poder falar sobre o tema. Mas ouço hoje muito menos rádio do que eu ouvia quando fazia, viu, Albano? Tem alguma cobertura que você tenha participado que tenha ficado na memória? São duas coberturas assim que me marcam muito, né? Tem aquelas que eu fiz por prazer e que adorava, como Carnaval, por exemplo, né? A transmissão do Carnaval de Porto Alegre, quando eu transmiti pela TV Bandeirantes, o Carnaval para mim foi um marco excepcional, mas assim, cobertura porrada que marca a alma da gente, o incêndio da Kiss, que eu fui a Santa Maria, e a queda do avião da TAM em São Paulo, que eu estava em São Paulo também, né? Foram dois momentos duros, onde a gente trazia, não tinha uma boa notícia, né? Eu me lembro que eu estava em São Paulo no acidente da TAM, e a informação que eu buscava é saber sobre a identificação de algum corpo, né? Então a única notícia que eu dizia foi identificado o corpo do Amoretti, foi identificado o corpo do Júlio Rebecker, foi identificado o corpo do Paulo de Tarso. O Paulo era meu amigo de infância, então tudo isso, enfim, marca a gente, mas faz parte de uma trajetória profissional. Como é que se deu essa transição entre o jornalismo e a política? Eu sou filho de político e filho de radialista, né? Meu pai era radialista e político. E mal sabia eu que ele tinha deixado em mim, né, talvez até por herança genética, estas duas paixões. Eu tentei fugir do rádio muito tempo, né? Eu não queria fazer rádio, eu queria ser jornalista, mas eu queria fazer televisão, queria escrever para jornal, mas não adianta, o rádio me chamou. E a política também me chamou, né? Quando eu consegui o meu maior destaque no rádio, foi o período que eu apresentei o Gaúcha Atualidade, eu passei a ser chamado também pela política para fazer parte desse mundo. E eu te digo que hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada. Eu gosto muito do que eu faço, gosto muito desse trabalho na coisa pública e sinto, sim, alguma falta da comunicação. Eu gosto da rotina, de microfone, da capacidade de dar opiniões sobre temas distintos, sem esse radicalismo que a gente vê hoje em dia. Mas eu vou convivendo entre esses dois mundos um pouco. A rede social me faz matar a saudade desta questão da comunicação. E eu trabalho no dia a dia no sentido de tentar atender melhor as pessoas. A gente vive numa sociedade muito desigual, né? Nós estamos aqui no estúdio, há pouco passaram aqui pela frente aqui 2 moradores de rua, e a gente vai para outros lugares, tu convive com uma riqueza a qual nem nós temos acesso, né? A gente tem uma sociedade muito desigual. E tanto na comunicação quanto na política, sempre buscava de alguma forma aproximar esses dois mundos, trabalhar por uma sociedade mais justa. E acho que eu fiz na comunicação o que eu podia. E agora chegou a vez de ir por outro lado do balcão. E é bem difícil, porque aqui na comunicação é muito mais... Você vai lá, tem que fazer isso, falta vontade política. E aqui do lado de cá você vê o verdadeiro jogo e a dificuldade que tem, né? Os embates políticos, os interesses eleitorais, interesses financeiros de grupos, enfim, não é fácil essa lida, mas eu acho ela muito, muito compensadora. Eu gosto muito do que eu faço e tenho muito orgulho dos resultados que a gente está começando a colher agora na habitação. O fato de
de ser um jornalista, de aparecer na televisão, rádio, né? Ele ajuda na conquista de votos, porque hoje em dia a gente vê muitos jornalistas ou muitas pessoas que têm acesso, visibilidade na imprensa se elegendo. Ajuda? Albano, eu não sou o político normal, tradicional. Eu tenho muita dificuldade de fazer as chamadas amarrações. Eu gosto de trabalhar, entregar meu trabalho e que meu trabalho seja avaliado. Talvez por isso que eu tenha sido suplente nas 2 eleições que disputei para vereador em Porto Alegre, sempre ficando ali perto, mas sem me eleger. Nessa última eleição, eu fiz mais votos do que 5 vereadores eleitos, né? E não me elegi em razão das questões de legenda partidária. Eu entendo que as pessoas, independente de votar em alguém da comunicação, do esporte, das artes, porque é muito mais fácil, claro, quando você tem um mínimo de conhecimento. Mas tem que analisar o que as pessoas estão pensando sobre a vida, sobre a cidade. Nós elegemos já nesse país, e hoje em dia tem os influencers, né, que é um outro risco, né? Gente que aparece nas redes sociais, que carregam multidões, porque um problema que a gente tem hoje nas redes é como as pessoas vivem nas suas bolhas, né? Elas acreditam que todo mundo pensa como ela, e você deixa de olhar para o lado. Eu tenho essa visão um pouco mais ampla. Obviamente eu busco o sucesso eleitoral em algum momento, né? Quero ter um mandato, né? Tenho esse desejo, mas para mim conta muito mais a trajetória do que o ponto de chegada, viu? O senhor falou num ponto importante, que é a questão dos influencers, né? E, existe um choque, vamos dizer, entre o influencer e o jornalismo. Como é que tu vê esse crescimento cada vez mais dos influencers em comparação aos jornalistas? Eu acho que o que a gente precisa na comunicação, porque tudo é comunicação, né? O influencer está fazendo comunicação, precisa de responsabilidade, precisa de ética e saber por que tu está levando uma mensagem. Você não pode estar a serviço de uma causa que não seja uma causa nobre, justa e que envolva de fato a sociedade. Eu temo muito pela falta de apuração que muitas vezes carregam. Não dá para generalizar esse processo, porque há jornalistas que apuram mal, né? Então, mas a apuração ela é fundamental para que você possa tornar uma informação pública. E hoje em dia, nas redes sociais, com a qualidade do trabalho que é feito, com os modelos de aplicativo que você tem, que transfere a tudo uma credibilidade, ou seja, você consegue um trabalho gráfico de qualidade em casa, com um softwarezinho que qualquer um consegue operar, e alguns operam com mais qualidade em razão do seu talento, né? Então aquilo dá um ar de credibilidade, e acho que isso que a gente precisa tomar muito cuidado, a credibilidade daquilo que você transfere, porque quando você perder a credibilidade, e isso vale para influencer, vale para jornalista, né? Você não consegue recuperar mais. Você vai passar uma vida inteira e não vai conseguir retomar sua trajetória. E esse crescimento das redes sociais, ele foi positivo para a comunicação ou ele é um problema? Ele mudou. Antigamente, nós estamos aqui na Praça da Alfândega. Eu vinha aqui todos os finais de semana, numa banca que tem ali na esquina, que hoje é um café que vende chopp, né, para comprar o Jornal do Brasil, a Folha, o Estadão e o Globo. Eu comprava os 4 e passava meu domingo em casa lendo jornais do centro do país. Essa era a minha diversão. Hoje em dia isso não é mais necessário. Hoje em dia você tem o imediatismo da notícia e as coisas ficam velhas muito rápido. Eu acho que a gente tem que se adaptar a esse tema e acho que a gente vem se adaptando. Às vezes as pessoas conversam assim, digam, o Instagram é muito ruim, o Facebook só tem bobagem. Bom, quem define o que vai estar no teu Instagram, no teu Facebook é tu. Então, tu edita esse processo, tu edita a tua vida. Todo mundo virou um pouco editor. Antes não, você tinha uma curadoria, né? O jornalista, o editor fazia essa curadoria que se perdeu. Então você tem que escolher um caminho. Eu ainda opto, eu tenho as assinaturas do Globo, do Estadão e tal, eu leio no meu celular, de manhã quando eu acordo, eu dou uma olhada no que o Estadão ou o Globo selecionaram para colocar no impresso. Mas a verdade é que os fatos vão ocorrendo ao longo do dia e eles são noticiados na hora que são. No rádio, a gente nunca gostou de guardar notícia, né? Hoje em dia você não pode mais guardar nada. E eu acho que esse é o grande desafio, talvez respondendo a tua pergunta anterior, do jornalismo hoje. Porque quando você, jornalista, tem uma informação
e você quer apurá-la e você não divulga ela imediatamente porque precisa apurar, o influencer do teu lado, que chega a mesma informação para ele, muitas vezes, se ele não tem a mesma responsabilidade, ele vai publicar. E aquela notícia que era o teu furo jornalístico, que é algo importante para o jornalista, ela não é mais, né? Ela passa a ser uma commodity aí que todo mundo tem. Secretário, assumir o DEMAB foi um desafio, né? Até mesmo diante da situação em 2020, da entrada do presidente Bolsonaro, que não fez grandes investimentos, né, na habitação. Qual é hoje a prioridade do DEMAB? Garantir moradia digna às pessoas, dos mais diferentes caminhos que tem. Acho que o grande desafio para mim, Albano, quando eu assumi a habitação, foi não entender nada de habitação. Eu não sabia sobre habitação em 2021, quando eu assumi. Mas eu fui atrás, eu não desisti. E hoje eu tenho orgulho, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Coabs, eu participo de todos os fóruns nacionais sobre habitação e discuto junto com o governo federal as políticas de habitação dentro do país. E é muito importante que a gente tenha nos municípios o apoio do governo federal, seja lá quem for o governo federal. Então, quando tu trata sobre a questão do Bolsonaro, para mim ela é muito importante. Porque os 2 primeiros anos da minha gestão como secretário de Habitação em Porto Alegre se deram no governo Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, infelizmente, não percebeu que era muito importante trabalhar com esse público. Ele poderia ser hoje presidente da República se ele tivesse se dado conta, naquele momento, que investir em habitação para as camadas mais baixas é necessário também para o desenvolvimento da sociedade. E isso, diga de passagem, o governo do Lula faz muito bem. Então, quando eu vejo agora a perspectiva eleitoral para o próximo ano, que você tem na linha de frente da direita ou da centro-direita o Tarcísio e o Ratinho, me dá um alívio. Porque tanto o Ratinho quanto o Tarcísio, como governadores, investem em habitação. Então, eu acredito que a gente vai conseguir manter esse processo. E a discussão que a gente faz na ABC, que é a Associação de Coabs, é justamente essa, que a habitação ela não pode ser um programa de uma gestão, ela precisa ser um programa de Estado que perpasse as gestões, até porque nenhum projeto fica de pé em 4 anos. Né? Você precisa de tempo para que ele possa amadurecer e vir para a vida real. Secretário, o Bônus Moradia foi a marca do seu primeiro mandato ali à frente da secretaria. Como é que estão hoje as entregas do Bônus Moradia e quem tem direito? O Bônus Moradia foi um instrumento que a gente tinha para usar quando você não tinha uma política nacional forte para entregar. Porque o bônus hoje são R$128 mil, recursos que a gente dá para as pessoas poderem comprar suas casas. Então a gente tinha recursos, conseguimos pagar 550, é como se a gente tivesse construído um condomínio com 550 moradias. Hoje nós estamos com 12 empreendimentos de habitação de interesse social em andamento em Porto Alegre. Vamos entregar o primeiro deles agora no dia 1º de dezembro. Ou seja, a gente vem avançando em políticas de habitação. Então o bônus ele se transforma de alguma maneira uma questão secundária dentro desse processo. Esse ano a gente entregou, se não me engano, 50, 60, diminuiu bastante o ritmo, até pela queda da arrecadação do Fundo Municipal de Habitação. Mas ele era basicamente para famílias que já estavam aguardando por habitação há muito tempo, que viviam em aluguel social ou moravam em áreas de risco e precisavam ser reassentadas, como foi o caso do Túnel Verde lá na Zona Sul. E foi uma política que ela deu tão certo que quando agora veio a enchente, o governo federal, quando coloca o compra assistida, ele usa um modelo muito semelhante ao modelo que a gente usava no Bônus Moradia aqui em Porto Alegre, que é permitir às pessoas que elas escolham a sua casa e o governo pague, ao invés de nós contratarmos uma empresa para construir um empreendimento habitacional. Pois é, hoje ia ser a próxima pergunta sobre o compra assistida. Quem tem direito a essa? Somente quem foi atingido? Ou... O compra assistida ele é um programa de reposição de moradia. Na verdade, assim, o título do programa é Minha Casa Minha Vida Reconstrução. Esse é o programa, é um programa do governo federal e que ele tem 2 faixas. Uma faixa que é o compra assistida, onde as pessoas que foram afetadas pela enchente, ou seja, que tem laudo de casa destruída, é um laudo que foi feito pela engenharia, a prefeitura contratou esses laudos, ou que estão em áreas de reassentamento, como é o caso da Ponte do Guaíba, por exemplo, tem direito a R$200 mil para a compra do imóvel. Quem compra esse imóvel é a Caixa Econômica Federal, o município faz a avaliação. E a outra faixa
é a produção habitacional, que são imóveis que serão construídos. A gente tem 5 aprovados aqui em Porto Alegre, nenhum deles ainda começou a construção, para que se coloque os excedentes que não conseguiram comprar esses imóveis dentro desse processo. Em Porto Alegre, nós temos em torno de 8.300 famílias, cadastros, né, para esse atendimento, é mais do que os 7.000 que a gente esperava. Nós temos 4.500 que já estão na lista da Caixa Econômica Federal, 3.500 que já compraram imóvel. Então, assim, quando se falar do compra assistida e ele está num processo de aterrissagem, né, então daqui a pouco ele vai acabar. Né? Nós não sabemos em que tempo, estamos aguardando uma definição do governo federal sobre isso, mas a gente conseguiu, em um ano, garantir moradia, nós, prefeitura, nós, governo federal pagando e a prefeitura de Porto Alegre fazendo os encaminhamentos. Moradia para 3.500 famílias. E em Porto Alegre, isso é um fato inédito na história. E secretário, a gente tá vendo aí o governo Mello, ele é um governo assumidamente de direita, né? Essa relação, tu falou aí com o governo Lula, que o governo Lula está apoiando as compras, né, e os projetos habitacionais, como é que ela está funcionando nesse sentido? O Mello tem uma frase, Albano, que ele usa desde a primeira gestão, que ela é muito real para mim, que o povo que elegeu o Mello é o mesmo que elegeu o Eduardo Leite e o mesmo que elegeu o Lula. E a gente governa para a população. Se a gente for fazer gestão de olho no espectro político ao qual tu te relaciona, né? Eu me considero hoje um homem de centro, mais ao centro-direita, né? Eu me considero um homem do centro-direita, eu não me considero uma pessoa de direita, mas também não estou mais na esquerda, onde já estive. Né? Eu hoje me considero politicamente uma pessoa do centro para a direita. Se você fizer um governo só olhando para quem pensa como você não vai atender a cidade. E a grande marca que você tem que dar é justamente ampliar esse espectro. As pessoas têm que reconhecer a autoridade de quem está no poder. O Mello é o prefeito de todos os porto-alegrenses. Como o Lula, gostando ou não dele, é o presidente do país. E a gente precisa respeitar essa institucionalidade. O momento de discutir a permanência do Lula ou do projeto que o Lula representa no poder se dá no ano que vem, no processo eleitoral, como Porto Alegre decidiu no ano que passou, que deveria manter a gestão de Sebastião Mello. Tem previsão de entrega desses empreendimentos? Você falou que tem 4 projetos na... Tem dois caminhos, tá? Nós temos 12 obras de habitação social nesse momento em Porto Alegre. E estas 5 que eu falei são relacionadas ao Minha Casa Minha Vida Reconstrução, que ainda não começaram. Ah, tá. Então são 12 mais 5. Mais 5, entendi. E a questão do Minha Casa Minha Vida aqui também, né? É um plano habitacional que acaba sendo... Hoje talvez não seja o de maior benefício, né? É ainda. Mas ainda é? Ainda é o que tem mais... Ainda é. Ainda é o programa mais importante de habitação, ainda é o Minha Casa Minha Vida, que precisa de ajustes, né? A gente tem trabalhado sobre isso, ele já está... Essa seleção que se fará agora aqui em Porto Alegre, ela já está melhor do que a anterior, por mudanças de regras nacionais do programa, mas ele ainda precisa melhorar para poder atender o objetivo dele. Ele precisa ter continuidade, né? O que não pode é você ficar 6 anos sem conseguir fazer uma contratação sequer, né? E agora a gente vai entrar num ritmo, nós estamos nesse instante, do Minha Casa Minha Vida especificamente, que você está questionando, com 9 obras já contratadas em Porto Alegre, 8 delas em andamento. 3 para atender as famílias da Avenida Tronco, lembra aquelas famílias que foram retiradas lá em 2010 e que até hoje não receberam as suas casas? 3 são para atender essas famílias e as outras 6, que são 5 que estão em obra e uma que ainda vai começar, para atender a chamada demanda aberta. Nós temos hoje em Porto Alegre 32.156 famílias inscritas no Minha Casa Minha Vida e para essas famílias nós temos em torno de 800 e poucas habitações para fazer a seleção, que eu espero começar a divulgar agora no mês de dezembro. O senhor citou ali que aconteceram algumas modificações no Minha Casa Minha Vida. Quais foram as principais? A principal é essa necessidade de que haja uma infraestrutura no entorno do empreendimento, Albano. Porque antes eles iam para muito longe. O Minha Casa Minha Vida era sinônimo de algo distante. Hoje, para os empreendimentos que nós temos aqui em Porto Alegre, vou listar para você. Um deles fica no Passo das Pedras, a 2 quadras da Baltazar de Oliveira Garcia.
Outro na Restinga, ao lado da escola Hildo Meneghetti, com toda a estrutura de saúde, hospital que tem ali. Um na Rua Mutualidade, no Morro Santa Teresa, área totalmente urbanizada. São Miguel, com o Intendente Azevedo, no bairro Glória, a uma quadra da Aparício Borges, deslocamento para todos os cantos. E tanto que eu já me esqueci o outro, Mulheres Guerreiras em pleno Eduardo Prado. Em pleno Eduardo Prado, com todas as ligações ali para a Zona Sul. E ainda vai virar a obra de um condomínio na Bento Gonçalves, que deve ser o primeiro Minha Casa Minha Vida com elevador de Porto Alegre, né? Então deve ser um prédio, se não me engano são 11 andares que nós estamos projetando para ali, e fica em plena Bento Gonçalves, a uma quadra e meia do Carrefour. Então são lugares que são consolidados, essa é uma mudança muito importante no programa, mas acho que ainda precisa mudar, sobretudo na questão da seleção. Eu hoje entendo que a portaria que define essa seleção é uma portaria federal, que nós precisamos atender e estamos discutindo. Ela privilegia as famílias mais vulneráveis, isso é bom, né? Porque as pessoas que têm vulnerabilidade conseguem uma proteção, mas acho que ela carrega muito a mão nesse processo, o que vai fazer com que as famílias tenham muita dificuldade de pagar o condomínio. E aí você cria um problema lá na frente, porque você conhece muito bem como é que funciona essa questão condominial em habitação de interesse social. Secretário, recentemente a diretora Simone foi homenageada na Câmara pelo trabalho de regularização fundiária. Como anda o processo e quais os resultados que a Prefeitura já atingiu? Bom, a Simone, se refere a Simone Somenzi, né, que é procuradora do município. Simone foi minha parceira nos 4 primeiros anos de gestão, a gente trabalhava junto na SMARF. Hoje a Simone coordena o escritório de regularização fundiária e eu fiquei tocando a parte de habitação e a regularização dos próprios do DEMAB, né? Então aqui a gente fez uma divisão aí do trabalho. Acho que a gente está bem, a gente está num ritmo de entregas muito interessante. Nesse ano, entre o DEMAB e o escritório de regularização, que a Simone coordena, nós devemos entregar aproximadamente 2.000 matrículas, né? Chegando muito perto das 6.000 que a gente gostaria de ter entregue na primeira gestão, não fosse a enchente ali que acabou nos afetando muito naquela caminhada, teremos conseguido fazer essa entrega. E também estão sendo implementados, aí a Simone tem coordenado algumas mudanças no sistema de regularização que acho que vai dar muita agilidade para a gente poder entregar. Mas isso é um anseio gigantesco das famílias, as pessoas não fazem ideia do que é. E sabe, tem uma coisa muito curiosa sobre isso, Albano. A gente faz a entrega da matrícula e sempre tem alguém para dizer, isso não é escritura, isso não é escritura, alguém que quer jogar, pois é mais do que a escritura, é a matrícula do imóvel, né, que garante que não é só aquele processo de compra e venda, mas o todo ali que está resolvido. Então tá bem, a gente está muito bem nesse caminho aí, Simone tocando lá numa área, nós tocando dentro do DEMAB, caminhando lado a lado aí, sob a orientação do prefeito Sebastião Mello. E secretário, como convencer uma família que mora há um tempão numa zona de risco, que está em perigo, né, a sair da sua casa e ir para outra moradia ou para outro local? Primeiro, você tem que ter a opção, né, para onde ela ir, né? Acho que essa questão do risco, a gente tem trabalhado muito aqui em Porto Alegre, né, desde 2022, quando a gente refez com o Serviço Geológico do Brasil o mapa das áreas de risco em Porto Alegre. Primeira coisa, você tem que ter a consciência e a percepção do risco. No caso das ilhas, por exemplo, quando houve a enchente de 23, as pessoas não queriam sair das ilhas. Não queriam sair das ilhas. Depois da de 24, muita gente quer sair das ilhas. Você precisa entender o que é o risco de fato, porque senão você fica assim, eu moro aqui há 20 anos, nunca houve nada e não vai haver, mas o risco está lá. Nós tivemos deslizamentos no bairro Glória, aqui em Porto Alegre, e em 2023, que agora nós estamos fazendo lá um trabalho junto com o PAC em Costas, em que a parte interna, Albano, da terra, ela não tinha terra, ela tinha lixo. Ela tinha terra sobre lixo. E isso deixou aquilo absolutamente vulnerável. E essas coisas acontecem em Porto Alegre. Então, a maior questão é a orientação. E se o risco ele é de fato iminente e a família resistir a um acolhimento, porque não é uma remoção, é um acolhimento para salvar a vida da própria família. Aí você vai ter que tomar medidas judiciais, se for o caso, não precisamos ainda. E eu estou muito feliz agora, assim, porque nós vamos
como eu te disse antes, no dia 1º de dezembro, entregar um condomínio, são 31 casas ali no bairro Glória, para famílias afetadas pela enchente ou famílias vítimas de desastres naturais no bairro Glória, afetadas pela enchente na cidade e vítimas de desastres naturais no bairro Glória. E uma das famílias que nós estamos acolhendo é uma família de um pai, uma mãe e 5 filhos, um casal jovem com 5 filhos. A casa deles simplesmente deslizou o morro abaixo no ano de 2023. Eles poderiam ter morrido. Muito possivelmente, se eu chegasse para esse casal em 2022 e dissesse, vocês precisam sair daqui, porque eles não sairiam. Mas eles entenderam o risco e hoje vão finalmente para uma moradia segura, né? Então isso é um trabalho realizado. E essa é uma coisa que me emociona assim um pouco, porque você consegue resolver um problema. Eu não vou conseguir resolver o problema de 32.156, mas quando você resolve um, você tem que celebrar para poder ter força, para poder ir atrás de mais um, até conseguir atender o maior número de pessoas. E a prefeitura ainda está oferecendo o aluguel social? Como é que funciona essa situação? O aluguel social, eu não gosto do aluguel social, tá? O aluguel social é um elemento paliativo para fazer uma transição entre um período que você está fora e dentro. Nós criamos, por ocasião da enchente de 23, e foi impulsionado com a enchente de 24, o Estadia Solidária, que é um elemento um pouco diferente. Porque no aluguel social, você é dono do imóvel, faço um contrato contigo e coloco lá alguém que é o beneficiário do meu processo. No Estadia Solidária, eu pago diretamente ao beneficiário R$1.000 e ele faz o que ele quiser. Ou ele vai para a casa de um parente, ou ele vai para vai alugar um imóvel, enfim. A gente tem hoje 300 e poucos beneficiários no Estadia Solidária e 300 e poucos beneficiários no aluguel social, né, que são trilhas diferentes, mas é basicamente a mesma coisa para garantir o direito à moradia, e ele tem que ser um benefício transitório, né, um benefício que seja uma ponte para te levar a algum lugar. Como é que é feita hoje a proteção dessas áreas que são deixadas, né, por essas pessoas que acabam saindo, entrando em aluguel social, bônus moradia, para que outras pessoas não ocupem essa área? Esse é o grande desafio do município, né? O ideal é você fazer o cercamento, um reflorestamento, colocar ali um equipamento comunitário. Nós estamos agora enfrentando, quem toca essa área para nós aqui é que assim, cada secretaria faz uma parte, né? O DEMAB acolhe, trata da questão da habitação, a SMOI vai lá, faz a demolição das casas, sobretudo agora no período da enchente, e a Secretaria de Urbanismo precisa prever a remodelação ali daquele espaço. Agora, eu acho que a gente precisa muito, Albano, que é o que você me perguntou na pergunta anterior, é desenvolver a consciência das pessoas. Se alguém estava ali e saiu dali porque é risco, não é um lugar para você levar sua família e seus filhos. Então a gente precisa avançar nessa consciência comunitária também. E a tragédia da enchente, ela atingiu muitas pessoas. A gente já conversou hoje sobre isso. E o que a prefeitura fez em relação à habitação? Como é que está a situação dessas pessoas? Já receberam as suas casas? Não, eu te coloquei há pouco, a gente já conseguiu garantir a moradia para 3.500 famílias de porto-alegrenses. Se você multiplicar por 4, que é a média, você tem 14 mil pessoas que tiveram a sua habitação já recomposta por esta parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. Nós estamos com 12 empreendimentos em andamento em Porto Alegre. 3 deles especificamente para pessoas que vivem numa área de risco hoje no Arroio Cavalhada, ali na região do Cristal, que é dentro do financiamento do Promoradia. O Coronel Claudino, Tamandaré 1 e Tamandaré 2. São mais de 500 famílias que vivem em área de risco e que sairão dali. E que depois terão aquela área reformulada através de uma parceria com o Banco Alemão, dentro de um projeto de financiamento com o KfW. Nós temos esses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida que eu te listei aqui em Porto Alegre, 20% deles destinados para pessoas de áreas de risco no município de Porto Alegre. Então a gente tem felizmente hoje, nós temos um portfólio de opções. E muitas pessoas vão dizer, poxa, eu estou inscrito há tanto tempo, eu não consegui e tal. Mas a gente está caminhando para
atender o maior número de pessoas. E eu espero, sinceramente, que depois da minha saída do DEMAB, isso seja a rotina, né? A entrega seja a rotina. Nós caminhamos, se tudo der certo, para ser possivelmente a gestão que, nesta segunda gestão do prefeito Sebastião Melo, se não a que mais entregou, certamente uma das que mais entregou na história. Isso não é fruto do trabalho que foi começado agora, nesse ano de 2025. É fruto do trabalho que nós começamos em 2021 e que também herdou algumas caminhadas que foram feitas antes de nós. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é o objetivo do governo Melo até o final do mandato? Além desse que o senhor recém falou, existe algum? Não, de habitação para mim é produzir tudo que eu puder, o máximo. Onde eu vejo terra, eu tento arar e fazer nascer. Agora, se tu me perguntar qual é o teu objetivo, o meu objetivo é produzir o Residencial Barcelona, ali no bairro Humaitá. Eu não vou descansar enquanto eu não colocar o Barcelona de pé. Eu preciso que esse empreendimento saia, ele é muito justo com a luta social, com as famílias que estão há 20 anos aguardando esse empreendimento. Já encontramos uma série de percalços no caminho, né? Já tinha dinheiro, aí houve uma ação judicial impedindo a demolição do prédio da Esmove, e aí estamos brigando com o prefeito para outros caminhos, contratamos empresa para fazer o projeto, a empresa atrasa para entregar os projetos, enfim. Mas eu estou em cima, não há dia que eu não trabalhe nesse empreendimento e eu vou conseguir botar essa obra de pé. Esse é meu compromisso aqui como diretor-geral do DEMAB, que obviamente ela vai somar a tantas outras que vão fazer a alegria de muitas famílias e vão gerar a expectativa de outros de que sim, no futuro eles poderão também ser atendidos. Secretário, o ano que vem tem eleições para governador e para presidente. Como é que está enxergando o cenário a nível estadual e nacional? Acho que a gente está nesse momento com os processos em abertos, né? Você tem um favorito, sobretudo na eleição nacional, você tem ali um desenho, mas a eleição no Estado, para mim, ela é a mais aberta que eu já vi na história. Eu espero que esse radicalismo desapareça, não seja mais a tônica da campanha. Hoje tem no jornal O Globo, hoje nós estamos falando dia 14, né, de novembro, uma pesquisa que mostra que o brasileiro não quer Lula e não quer Bolsonaro como candidato. Isso para mim é a imensa maioria, 60 e poucos por cento não quer Lula, 70 e poucos por cento não quer o Bolsonaro candidato. Não é que não queira votar nele, não quer que concorra, porque a gente quer virar a página. Está na hora de virar a página. Está na hora da gente ter uma direita que seja capaz de dialogar e uma esquerda que seja capaz de dialogar. Não é as disputas que nós tínhamos no passado, na época ali do PSDB, PT e tal, eram muito mais democráticas e construtivas do que nós temos hoje em dia. Hoje em dia tu não discute ideias. As redes sociais fizeram gerar alguns fenômenos que trabalham em atacar o outro e não as ideias do outro, né? Então, acho que o quadro nacional está muito em aberto. Acredito que o Lula vai ser candidato, sim, né? Apesar da pesquisa. E ele é um cara que tem um certo favoritismo, mas que você vê que ele está caindo com esta questão da segurança pública, que hoje é a principal preocupação do brasileiro, especialmente depois da ação policial lá no Rio de Janeiro, que rendeu frutos para o governador Cláudio Castro. E aqui no Rio Grande do Sul, falta um candidato que agregue, que lidere. Hoje você tem aí o nome do Zuco, da Juliana, do Gabriel, né, o Covatti, o Hernani Polo, enfim, outros nomes que estão por aí, mas nenhum deles ainda galvanizou. Acho que, sinceramente, nessa eleição, no quadro que a gente tem, nós vamos ter que esperar ali maio, junho, julho, porque agora as convenções são em julho, se não me engano, né? Para poder ter uma definição e ver como é que vão se acomodar as carruagens. O fato nessa pesquisa aí das pessoas não quererem Bolsonaro ou Lula não tem motivado os partidos a prepararem um substituto. Nem a esquerda, nem a direita prepara o substituto Bolsonaro. Acho que tem um respeito de todos, na esquerda e na direita, em relação aos seus líderes. Ninguém quer se opor ao Bolsonaro na direita e ninguém quer se opor ao Lula na esquerda. Né? No campo da direita, né? Você tem ali bons nomes. O Tarcísio de Freitas, o Ratinho Júnior, o Romeu Zema. Eu me surpreendi, por exemplo, eu estava em João Pessoa
e peguei um motorista de aplicativo e ele começou falando sobre questões políticas, né? Tá, eu dizendo da presença muito forte do PT no Nordeste, ele não é petista, não gosta do Lula, e o candidato dele, quem ele quer, é o Zema, né? Então ele sonha com o Zema presidente. Então acho que tem nomes bons à direita e você tem nomes à esquerda que se constrói para o futuro, que eu acho que é o caso do João Campos, o atual prefeito de Recife, que se prepara ali com uma esquerda mais light ali no PSB, que ainda busca um papel dentro do campo político nacional, apesar de ser o papel do vice-presidente da República, que não é do PSB, né? Ele é um cara do PSDB que foi para dentro do PSB, que é o Geraldo Alckmin, para poder construir a última vitória do Lula. Mas assim, ninguém tem coragem de dizer assim, o Tarcísio não tem coragem de dizer o candidato sou eu. Ele está esperando o recuo do Bolsonaro, que virá agora. Fatalmente o Bolsonaro vai ser preso nos próximos dias, né? Então se prepara para isso e aí se vai ter que tomar um caminho. O problema é que a família do Bolsonaro gosta de fogo no parquinho, né? Eu acho que a gente precisa entender que aquele momento, daquele radicalismo, ele passou. Hoje a sociedade está dando sinais claros, já deu na eleição municipal, ao eleger majoritariamente candidatos de centro-direita ou centro-esquerda, e está dando agora, nessa pesquisa, comentei contigo, quando disse que não quer nem o Lula, nem o Bolsonaro, gostaria de ter uma outra opção. Secretário, para finalizar, o senhor falou algumas questões ali que deveriam modificar nos projetos e tal. Uma possível candidatura a deputado federal, existe essa possibilidade? Minha? Sim. Não, nenhuma. Nenhuma. Eu já tive essa experiência. Teremos André Machado até o final do mandato. Não, eu fico até o final do governo, Sebastião Melo. Olha, Albano, é muito difícil dizer alguma coisa que não vai mais. Eu tenho que entender a idade que eu tenho e o que eu estou fazendo, né? Quando eu tinha 40 anos, eu concorri a deputado federal. Você lembra disso? Fiz 30 mil votos, não me elegi e tal. Concorri a deputado federal. Hoje eu estou com a minha vida focada em Porto Alegre, né? Eu quero fazer política local, desenvolver a cidade onde eu nasci, né? Vou fazer 59 anos agora e quero me eleger vereador na próxima eleição. Ou posso candidatar a outra questão, posso me candidatar a vice-prefeito, posso disputar uma eleição majoritária. Eu quero fazer política aqui em Porto Alegre. Eu gosto da cidade, eu conheço a cidade, eu trabalho ombreado com o prefeito Sebastião Melo, tenho compromisso com a gestão que eu participo, eu defendo os temas que a gestão traz, né? E faço política com diálogo. Eu sou um cara respeitado pela oposição, sou respeitado nas comunidades, obviamente eu tenho críticas, né? As pessoas... Há quem não gosta do meu trabalho, isso é normal em qualquer lugar, mas eu quero fazer política aqui. Mas, como eu te disse, não vou te dizer que daqui a 4 anos eu não resolva concorrer a deputado, mas certamente na eleição do ano que vem eu vou seguir meu trabalho, eu quero fazer essas entregas. Quando eu não me elejo vereador na eleição 2024, eu fico como suplente, e o prefeito me convida para voltar, eu ganho a oportunidade de entregar o fruto do meu trabalho anterior. E eu vou até o final, vou fazer todas as entregas e depois eu decido meu destino político. Isso que eu ia perguntar, o fato de... Porque a maioria dos secretários não se repetiu, né? Uhum. Claro, exceto Nós somos 4 que continuam. Isso. Desde o início da gestão, desde 2021, tem 4 secretários que seguem na mesma pasta. É o Cássio Trogildo, o César Schirmer, que saiu por um período, o Germano Bren e eu. Somos os 4. Os outros mudaram alguma coisa. O André Flores também não. O André Flores não, o Mendes Ribeiro era secretário antes dele. É verdade. Depois o André veio e seguiu, de uma gestão para outra, mas o Mendes era secretário antes dele. Quem é secretário, desde 1º de janeiro de 21, né, eu saí para concorrer, o Schirmer saiu para ir para a Câmara, né, somos nós 4. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Porto Alegre Oficial está à disposição do André Machado. Da habitação, né? Eu sou mais um dos mais de 500 mil seguidores no Instagram, né? do Porto Alegre Oficial, ali acompanho. E é muito engraçado que eu vejo de vez em quando as pessoas marcando o Porto Alegre Oficial, achando que estão marcando a Prefeitura de Porto Alegre. E faz uma marcação que é bom para a página, para a conta, né? Que vai crescendo e acho que vocês fazem um trabalho muito bacana, né? E é isso que eu acredito, entendeu? A gente precisa falar, e quando você me perguntou da política, falar para a aldeia onde tu tá, entendeu? Falar para as pessoas que vivem aqui. Os grandes assuntos nacionais, claro que eles me interessam, mas sempre na relação dele com
com a cidade, né? Eu adoro Porto Alegre e para mim é mais emocionante a gente estar aqui porque, Albano, há 1 ano e meio isso aqui estava tomado d'água, Albano. 1 ano e meio a Praça da Alfândega estava tomado d'água. Há pouco eu estava vendo uma matéria no Jornal Nacional essa semana em que mostrava aqui o Museu de Arte do Rio Grande do Sul com a água chegando lá. Isso aconteceu na nossa cidade, velho. E a gente está aqui nessa cidade com esse tamanho que ela tem, num dia maravilhoso, né? Sol lindo nessa Praça da Alfândega, cheia de jacarandá. Enfim, a gente tem que saber valorizar a nossa cidade e a beleza que ela tem e aproveitar essa Feira do Livro, que é um grande exemplo, um grande momento. Eu me lembro quando eu vim aqui, guri ainda, acho que eu estudava no Juninho, e eu sou filho da escola pública, né? Sair daqui pela primeira vez cheio de livros aqui. Me lembro que eu comprei, na primeira Feira do Livro que eu vim para comprar, um livro do Paulo Francis, chamado Filhas do Segundo Sexo, um livro do Luiz Fernando Veríssimo, que era a Mulher do Silva, e a história do Gilberto Mestrinho, que era a incrível história do Boto Tucuxi. Eu lembro da minha sacola da minha primeira Feira do Livro que eu vim aqui, e é um lugar que o Porto Alegrense tem muito que conhecer, porque toca para o mundo digital que a gente está falando antes. Se você comprar livro no Kindle, né? Eu gosto de ler no Kindle e tal, você não tem essa convivência que você tem aqui, né? Então, aqui vale a pena vir conversar com as pessoas, sentir cheiro, sabor e dar uma visitada aqui no trabalho de vocês. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Estou à disposição também. Secretário, nós temos uma pergunta aqui dos nossos seguidores de última hora, então vou furar a pauta aqui. O senhor vislumbra... Não, o Inter não vai cair. Não falamos sobre futebol. Não, o Inter não vai cair. Não falamos sobre futebol. É verdade. O senhor vislumbra algum nome para substituir o Melo no campo político? Na prefeitura? O senhor atua? É difícil, né? Eu acho que no campo que a gente está, eu acho que tem uma tendência natural, depois de tantos anos de governo, do campo do Melo sair 2, 3 candidaturas, né? Acho que isso é natural. Os partidos vão se reacomodar ali na frente. Mas eu acho hoje, no dia de hoje, eu vejo o nome da deputada Anne Ortiz como o nome mais forte por uma eventual sucessão do prefeito. Mas acho que é muito cedo para tratar desse assunto, Albano, porque a gente ainda tem 3 anos de gestão. Olha o estrago que tu faz quando tu trabalha muito antes, né? E, obviamente, a Anne Ortiz está aí, ela vai trocar de partido, vai depender muito da definição partidária que ela tomar. Tem uma expectativa que ela venha para o Progressistas, mas eu tenho ouvido também que ela pode ir para o MDB. Então, vamos fazer essa caminhada ali na frente. Acho que depois da eleição estadual, onde você vai ter um reagrupamento de forças, você vai começar a trabalhar nessa definição aí. E eu te disse, eu tenho muita vontade de um dia poder administrar essa cidade também, né? Mas eu acho que eu tenho que primeiro ser vereador aqui em Porto Alegre. Tem uma caminhada a fazer ainda. Muito obrigado, secretário. Tá bom, estamos feito. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí. Valeu aí.